Continuando o nosso programa nesta sexta-feira, estamos conversando sobre esta semana pós-eleição com o professor de Direito Ítalo Rebouças. Você manda a sua pergunta, fica à vontade para participar do programa desta sexta-feira. Estamos ao vivo agora às 19h37, viu, gente? Temos o Twitter, o Instagram para você mandar mensagem aí, marcar a gente e também o nosso WhatsApp 8802-8979. Carol, estou postando aqui uma foto no Twitter, porque eu sei que o professor Ítalo Rebouças é twitteiro. Eu já estou colocando aqui, marcando ele e chamando essa turma toda aí do Twitter para assistir também aqui o nosso programa pelo tcmplay.tv.br. Aproveita e segue o @cenapoliticotcm, que é o nosso Twitter, que você já poderia ter visto mais cedo, que hoje iria ser a entrevista do dia com o professor. Exatamente, está aqui, já está postado e marcado aqui, viu, professor? Vamos de informação. PSDB e MDB caminham no sentido de avaliar a possibilidade da adesão à Federação PSDB Cidadania, de partidos como MDB e outros. Caso a negociação avance, a nova agremiação teria a maior bancada do Senado, com 21 senadores, e uma das maiores da Câmara, com 72 deputados. PSDB, Cidadania, MDB e Podemos pretendem manter o protagonismo no cenário nacional e fortalecer suas candidaturas nas eleições de 2024 e 2026. No Rio Grande do Norte, a notícia vem sendo bem recebida pelos principais líderes do PSDB e MDB. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB, e o vice-governador eleito, Walter Alves, do MDB. No Rio Grande do Norte, juntos, os dois partidos elegeram prefeitos em 70 dos 167 municípios potiguares. MDB teve 39 vencedores e PSDB 31, contando com a capital do estado. Além de Natal, o PSDB também tem tucanos em cidades importantes, como Areia Branca, no Oeste, Caicó, no Seridó, Santa Cruz, no Trairi, Inísia Floresta e Bom Jesus, na região metropolitana. Já a MDB venceu em municípios com grande potencial eleitoral, como Apodi, aqui no Oeste, São José de Mipibu, na Grande Natal, e Nova Cruz, no Agreste, entre outras. Este ano, o PSDB conseguiu eleger 9 deputados estaduais, mantendo a maior bancada na Assembleia Legislativa. Há ainda uma decisão judicial em curso que caminha para a diplomação do 10º parlamentar, o Baldo Fernandes. O MDB também tem hoje o vice-governador eleito no Rio Grande do Norte, além do ex-governador Garibaldi Filho e outros quadros. Pois é, apesar desses nomes todos, esse ano de 2022 significou uma redução dos dois partidos. Por isso, a ideia da federação para sobrevivência do PSDB e do MDB em âmbito nacional e também aqui no Rio Grande do Norte, muito mais para o MDB do que para o PSDB, que teve ali sua meta atingida, podemos dizer assim, na Assembleia Legislativa. Mas o MDB realmente teve um desempenho muito aquém nessas eleições de 2022 do que costumou e do que registrou em sua história como um dos maiores partidos do Brasil. Isso já não pode se dizer mais. Então, com essa federação, realmente pode ser que eles consigam aí a sobrevivência para o ano de 2026 e então, aliás, 2024 e então, em 2026, conseguirem reerguer os partidos para as eleições gerais daqui a 4 anos. E vamos continuar, então, nossa conversa com o nosso convidado de hoje, o professor Ítalo Rebouças, que está aqui com a gente. Professor, um outro destaque dessas manifestações, além dos memes, né? A gente não tem outra coisa que divertiu mais essa semana do que os memes que surgiram sobre estas mobilizações da semana. Tem algum específico, Vanúvio, que você gosta? O que está bombando aí, Carol, nesses dias é do manifestante que ficou ali na frente do caminhão. Dizem que já passou por o Marizal e está seguindo ali rumo ao Alto Oeste. Exatamente, já passou na Igreja do Galo, lá em Natal, já passou, já inclusive virou a curva do planeta, né? Já que não é redonda, então esse daí ganhou um... né? Tem muita gente colocando aí em Paris, em todo lugar. Professor Ítalo, dê uma olhadinha nos memes, lembra de algum em específico? Eu lembro de vários, mas esse me deixa mais nervoso do que feliz, porque parece que a gente está numa situação de delírio coletivo, alucinação coletiva, cada um vivendo dentro de uma própria realidade
e com muita dificuldade de chamar a atenção para dizer assim, opa, em algum momento a gente precisa começar a falar sério sobre assuntos sérios, de forma séria, porque o país continua do jeito que está, as pessoas estão precisando pagar boleto, comer, está faltando emprego, e a gente ainda está muito ligado, e eu acho que a gente vai passar um tempo ainda nisso, com essas produções. Eu até acho, Carol, que esses grupos são menores do que a gente fala sobre eles, entendeu? Professor, quando a gente fala de tudo isso, né, e a gente só tem 5 dias do resultado do segundo turno, mas tem algo que vem acontecendo, me parece que desde 2019, se não me falha a memória, que são contestações da Justiça Eleitoral, do STF, Alexandre de Moraes, algumas decisões dele. O que aconteceu, falando de STF, que prejudicou esse processo eleitoral todo? Na verdade, não aconteceu só agora. Esse processo ele vem de um desgaste desde o início ali dos anos 2013, 2014. Há um estudo recente feito por pesquisadores da FGV que relaciona, Vonúvio, a crise que a gente está vivendo política com a ascensão, o maior número de decisões monocráticas dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, portanto, decide de forma colegiada pela força da soma das opiniões dos seus ministros. Quando os ministros isoladamente passam a chamar para si a responsabilidade e o número de decisões monocráticas, ou seja, só de um ministro, começa a aumentar, é interessante que esse estudo mostrou que há uma crise generalizada no país. Então, essa crise não é de hoje. Essa interferência monocrática de alguns ministros em decisões que deveriam ser da Corte Suprema. Claro que agora a gente está vivenciando um momento político em que o que acontecia antes ganha ares mais inflamados do que o de antes, né? Daqui a pouquinho eu toco nesse ponto, mas eu vou continuar do que eu estava fazendo quando eu parei para falar dos memes. Sim, sim. É que um dos assuntos que também chamou muita atenção desde o domingo, o dia do segundo turno, e durante essa semana, foi a atuação da PRF, o questionamento, a atuação ou a falta dela, por parte da PRF nas estradas, nas rodovias do país como um todo. Foram muitas denúncias no dia da eleição e depois muito se fala, inclusive o Moraes já pediu aí algumas informações à PRF em relação a isso. Como é que o senhor vê isso que aconteceu juridicamente falando? Bom, é muito importante que a gente diga... a crise está instaurada no momento em que a gente não sabe se os órgãos de Estado atuam como órgãos de Estado ou como órgãos de defesa dos interesses de um político. É interessante porque muita gente que critica países aí que são ditaduras, ou enfim, a Venezuela, o Hugo Chávez estatizou uma força de violência, uma força chavista, transformou numa força estatal. E existem países por aí afora que o Estado atua na defesa de uma pessoa especificamente. Isso é o início de um grande momento de crise. Então, para mim, essa dúvida sobre a PRF, ela precede a esse debate. Afinal, nós temos instituições públicas hoje no Brasil que estão funcionando em nome do Estado brasileiro, ou nós temos instituições públicas hoje que funcionam em nome de uma categoria política exatamente, ou de uma ideologia política que está no poder, porque essas pessoas passam, mas o Estado fica. E é preciso que o cidadão que está em casa saiba se ele pode acionar o Estado como Estado que é, e não como passageiro de algumas pessoas. Nesse caso específico da PRF, Carol, me parece que vai ser necessário uma investigação bem detalhada, porque a crise ela se iniciou no início do dia e mais ou menos ali na metade da manhã, mais ou menos ali às 10 da manhã, 11 da manhã, a coisa já começou a ganhar outras reverberações. O Twitter, que você falou há pouco tempo, falou muito sobre os locais onde estava havendo bloqueio e logo em seguida isso tentou ser revertido. Então, para se demonstrar que o PRF atuou com o intuito específico de atrapalhar o pleito, é preciso ouvir testemunhas, levantar documentações. Mas, de novo, né, isso tudo é uma pontinha do iceberg. É apenas uma manifestação daquela dúvida inicial que eu falei. Nós temos ou não temos instituições de Estado hoje funcionando? As instituições, aquele pessoal que disse que precisamos de um governo sem ideologia e sem aparelhamento, conseguiu substituir e colocar um governo sem ideologia e sem aparelhamento, ou aparelhou ainda mais de tal forma que eu não sei se o ministro de Estado fala em nome do Ministério ou em nome
ou como, por exemplo, membro de uma campanha eleitoral. Então, isso é muito curioso, é muito forte isso, é uma dúvida muito grande. E não é só no poder público federal. A gente vai ter eleições daqui a 2 anos para as campanhas municipais. Secretários municipais, diretores de escola, diretores de postos de saúde vão atuar na defesa do prefeito do momento, de ocasião. É assim que vai acontecer e a gente vai bater palma para isso novamente. Então, esse é um debate muito importante. Professor, o senhor falou que essa eleição teve particularidades em relação às anteriores, né? Como é que o senhor avalia esta em relação às anteriores pós-redemocratização no país? O Brasil participou de poucas eleições. Se a gente pensar historicamente, nós somos um país de democracia muito nova, muito nova. Eu tenho 40 anos de idade e vivenciei pessoalmente as eleições que nós tivemos. A primeira eleição de Sarney, eu era criancinha, mas vi ali em 88, aconteceu as primeiras discussões sobre as eleições. E dali para frente nós tivemos processos eleitorais. Não sei se vocês perceberam, mas todos os processos eleitorais brasileiros terminaram em crises. Porque logo em seguida, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Collor de Mello, impeachment. Em seguida, o governo Fernando Henrique Cardoso também tivemos situações complicadas até se conseguir aprovar a reeleição. O presidente Lula respondeu o processo de impeachment. A presidente Dilma sofreu o processo de impeachment. O presidente Bolsonaro respondeu o processo de impeachment. Então, até agora, todas as nossas situações eleitorais foram conturbadas. Nós não tivemos nenhum processo eleitoral tranquilo e isso é parte do processo de amadurecimento democrático. Agora, o que a gente está tendo nesse momento é um pedido da população para uma situação de crise, de rompimento por completo do sistema que a gente montou até agora. E isso é que é mais grave. Então, para mim, o que diferencia essa eleição das eleições anteriores não é a crise. A crise sempre existiu. A dúvida sempre existiu, os questionamentos existiram. Mas é aonde se quer chegar ao se apontar o problema. Quer dizer, eu não aceito o resultado dessas eleições. Ok, qual a proposta então? Minha proposta é que façamos de novo o processo eleitoral. Mas como? Qual é a justificativa jurídica para isso? Não, eu simplesmente não gostei do resultado. Aí isso é grave. Isso é bastante grave. Professor, eu volto à questão da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes faz parte do STF, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E ele o senhor falava de questões e decisões monocráticas, mas algumas decisões de Alexandre de Moraes, elas deram ali um ar de que, calma lá, estou aqui também para avaliar tudo isso. Por exemplo, quando da denúncia que o senhor falou, do aparelhamento do sistema e tal, da denúncia feita pelo ministro das Comunicações, que rádios estariam colocando inserções a menos, isso na última semana do pleito. O ministro pediu 24 horas para apresentar as provas. As provas não chegaram efetivamente. E o caso foi arquivado. Essa atuação firme da Justiça, ela passa um recado aí no processo todo. Sim, passa, mas eu não acredito que esses sejam os pontos de crise, porque nesse caso o ministro Alexandre de Moraes deu um simples despacho. Ele apenas despachou num andamento processual simples, apresente o autor as provas das suas alegações. Não há nada decidido aqui. Então, aqui é um andamento processual. Agora, se posteriormente quem ajuizou a ação não tinha provas a apresentar, aí o problema não foi da atuação jurisdicional em si, foi de quem iniciou o debate que não poderia ter iniciado. A crise está quando se profere decisões. Decisão é interferir exatamente num ponto, fazendo determinações, não apenas despachos. E aí, nós tivemos, ao longo do processo eleitoral, situações em que algumas decisões contribuíram, como você falou, para segurar os ânimos no local onde deveriam ficar. E nós também tivemos decisões judiciais que acabaram por sair um pouco do contexto do que era esperado e, de novo, proferidas monocraticamente por ministros. Isso prejudicou o processo? Olha, isso prejudica o processo democrático como um todo. Mas para esse processo eleitoral, dadas as circunstâncias do que a gente estava vivendo, que muitas coisas precisam ser tomadas na urgência, é compreensível. Agora, é muito importante que a gente amadureça o processo de comunicação do Supremo Tribunal Federal e a participação do tribunal nesses processos democráticos.
Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa aqui no Cenário Político.